isso não é um tutorial. Sei lá, eu sou artista só porque eu trabalho com isso. Antes, quando eu não trabalhava com isso, eu não era artista, sabe? Olha, eu estive pensando muito qual que seria o próximo vídeo do canal e simplesmente eu entrei num ciclo de ansiedade absurda porque eu não conseguia decidir o que eu ia fazer. E aí eu pensei, é agora que eu vou criar a minha zine pra te acalmar nesses momentos de ansiedade. Pra te acalmar não, porque eu não sou uma pessoa capaz de fazer isso, mas com coisas que me acalmam. Então, vou fazer uma zine bem bonitinha e isso não é um tutorial, porque eu realmente não sei o que eu estou fazendo. Eu nunca fiz uma zine na minha vida, apesar de ser designer há 9 anos, eu nunca fiz uma zine. Quando eu tive a oportunidade na faculdade, não fiz. E agora eu vou fazer aqui na minha casa. Eu comecei um curso novo de desenho gestual com o Hiro, na Hiro Academy. E ainda foi a primeira aula, assim, a gente só teve a primeira aula e eu já fiquei muito inspirada, assim, com tudo que tá sendo apresentado e como foi vendido o curso pra gente, sabe? Porque eu senti a necessidade de fazer um curso que não fosse 100% técnico, sabe? Tipo, vamos desenhar sempre em caixinhas, né? Até um exemplo que o professor dá, tipo, sabe, quem faz anatomia com toda a estrutura em caixas do corpo, tipo, eu não queria aprender isso, eu não queria aprender essas metodologias de outra pessoa. Eu queria conseguir desbloquear dentro da mente algumas questões de ansiedade dentro do desenho. E é justamente isso que o Hiro fala bastante no curso, porque tem essa coisa do desenho gestual, desenho de imaginação, que são coisas que literalmente estão na sua cabeça e vão pro papel. E aí ele desmente bastante essa coisa de tipo, será mesmo que existe você imaginar uma coisa e desenhar essa coisa? E aí ele fala bastante sobre o processo de criação de alguma ilustração e como você tem que estar focado dentro do seu processo e observar o seu próprio desenho para conseguir, observando o seu desenho, chegar a um resultado que seja próximo da sua imaginação. Que às vezes a imaginação nem é uma coisa real, né? E muitas vezes a ansiedade atrapalha nisso porque você acaba, sabe, enfiando... O gatinho tá miando ali. Mas você acaba jogando uma coisa na frente da outra e se perde no meio do processo, perde a paciência, perde o foco e acabou tudo. Então hoje eu vou fazer a minha zine pensando nessas coisas que a gente teve na primeira aula, mas também pensando em coisas que me fazem bem, que são coisinhas que me acalmam no dia a dia da loucura e tudo mais. Bom, eu quero fazer uma zine num formato A4 dobrado no meio, então vai virar A5. Ainda não tenho ideia de quantas páginas eu vou fazer, porque eu ainda preciso ver tudo que vai ser falado dentro dessa zine, né? Então, eu queria mostrar pra vocês essa zine aqui, que é da Lila Cruz, e o título é Você Não Precisa Amar Seu Trabalho. E é muito bonitinho, porque tem esse coelhinho, ou coelhinha, ou coelhinha, e é um personagem que tá passando aí por umas questões de, sei lá, autocobrança e também questionamentos de caraca, antes eu gostava mais de fazer isso, que no caso é desenhar, né? Eu gostava mais de desenhar quando eu não trabalhava com isso, e aí eu, sei lá, eu sou artista só porque eu trabalho com isso, antes quando eu não trabalhava com isso eu não era artista, sabe? Esses questionamentos assim, que eu acho que permeiam a cabeça de toda pessoa mais criativa. E é muito legal porque te traz um certo conforto de pensar que não é só você que pensa esse tipo de coisa e tem mais pessoas passando por isso também. E o legal aqui é de observar que é uma coisa relativamente simples, né? Claro que ilustração dá trabalho, mas aqui não tem muita moda, assim. É um pincel com um pincel de textura e um tom azul impresso numa folha bonita, aquela meio amarelinha assim, que dá uma estética mais interessante pra zine. Então, acho que o legal da zine é exatamente isso, você não se preocupar tanto em finalizar um negócio, que seja uma coisa 3D, sei lá, um negócio super elaborado, pra ser uma coisa que vai realmente falar alguma coisa. E eu sinto que, neste momento,
eu tô nessa vibe, assim, eu quero transmitir ideias, falar coisas e, enfim, dar uma certa linguagem para as minhas criações. Então, eu vou agora mostrar para vocês que eu tenho essa ideia já tem um tempo, desse tema que eu ia criar pra zine. Então, eu já tenho aqui um rascunho de um caminho visual que eu quero seguir. E a ideia é ser uma zine que vai falar especificamente sobre ansiedade. Comecei hoje falando sobre ansiedade dentro do desenho e vou continuar falando sobre isso. Só que são algumas indicações, não vou falar dicas, são indicações de coisas que você pode fazer para melhorar o seu momento. São coisas que funcionam para mim, então eu queria transformar isso num diarinho visual, uma coisinha visual. Eu criei esse projeto há um tempinho atrás, ele tá até um pouco mais abaixo no Procreate. E o título vai ser Coisas para Acalmar o Coração. Simples, a minha assinatura ali e tal. E a ideia é trazer essa mesma personagem em várias situações que eu acredito que sejam situações que funcionem para me acalmar. Então, por exemplo, ouvir música de olhos fechados. Ela tá deitadinha na cama, com fone, ouvindo uma musiquinha. Eu acho que eu ainda vou colocar um gatinho nessa cama, porque eu não consigo não colocar um animalzinho. Inclusive, o segundo tópico é abraçar um animalzinho. Então, eu tô aqui exercitando todas as coisas que eu já aprendi de desenho gestual e observação dentro do desenho, para criar uma cena de uma garota com um animalzinho, um gatinho no caso, pegando esse animalzinho, fofinho e tal. E é muito legal que eu consigo já, por mais que no meu curso ainda não tenha passado exercícios que sejam destinados a você criar uma ilustração com o desenho gestual, eu já peguei ali pelo menos os primeiros ensinamentos do professor e comecei a aplicar nas coisas que eu já faço, até porque eu sou ansiosa, então eu não queria esperar para os exercícios da aula acontecerem para eu começar a realmente exercitar todos os conceitos. Então, essa zine, ela também faz parte do exercício meu, pessoal, além de ser um projeto pessoal, que vai virar, consequentemente, um produto depois, porque eu gosto de criar coisas que gerem identificação. Então, eu acredito que outras pessoas possam se identificar com essas indicações de coisinhas para fazer, ou as pessoas possam, não sei, querer presentear uma pessoa com uma coisinha dessa para ver se melhora a vida da pessoa, enfim, essas coisas. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava bastante dessa questão de você desenhar e ter ansiedade também enquanto você está desenhando. E eu já comentei isso no meu podcast. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu tenho um podcast com 2 amigas e a gente fala sobre várias coisas da vida, assim, de artista e tal. E teve uma vez que eu tava numa aula de desenho de observação, e aí nessa aula a gente tinha, tipo, algumas garrafas bem posicionadas de maneira esquisita, assim, no meio da sala, tipo, uma garrafa assim, aí outra garrafa assim, e tava cada pessoa em um ângulo diferente, vendo uma coisa diferente, e tinha que ilustrar isso no papel. Só que o resultado que a gente imagina, tipo assim, sei lá, né, uma garrafa aqui, bem tosca, mas espero que vocês estejam entendendo a lógica. Aí aqui um copo, sei lá. Era mais ou menos isso aqui que a gente queria chegar no final da aula. Porém, o que o professor queria que a gente fizesse era começar todas essas formas pelo negativo. Então a gente tinha sempre que começar a partir da sombra. Então imagina, eu tinha uma folha gigantesca de A3, então era uma folhona, eu tinha um pincel, um nanquim e muita ansiedade para fazer. E o professor ficou atrás de mim uma época, e aí eu fazia assim, te juro, eu fazia assim no papel. Ele tá errado. Aí eu tinha lá, pegava, jogava folha. Aí pegava outra folha, fazia assim, ele tá errado. E aí ele começou a pegar no meu pé e ele falava, tipo, cara, você tem que
pensar um pouco antes de você começar a fazer, porque a sua ansiedade não te permite observar direito. E assim, na época eu fiquei bem chateada. Eu falei, tipo, cara, ai, para de me encher o saco, sabe? Vai encher o saco de outra pessoa. E ele era um professor super rígido, com várias questões. As aulas dele eram bem pegadas, assim. Só que com o tempo eu fui entendendo que, mano, realmente fez um sentido bem grande, assim, na questão de observar para depois desenhar. E é muito louco, porque isso de você observar e você ter esse tempo mesmo para pensar no que você vai fazer, faz uma conexão grande com essa questão de respirar consciente, né? Teve uma pessoa na aula que a gente tá fazendo que falou, putz, eu seguro a minha respiração quando eu tô desenhando. Quando eu vou fazer um traço reto, eu seguro minha respiração. Normal, né? Tipo, cada um tem uma maneira de se concentrar para fazer as coisas. Mas esse negócio de você parar e observar te dá um momento de respirar e pensar que você só tem que fazer isso que você tá observando, sabe? Esses desenhos que eu tô fazendo aqui hoje, eles são muito mais de observação, não, de imaginação, né? Apesar de tudo. Porque eu tô aqui só imaginando como é que eu posso transmitir essas coisas aqui que eu anotei, só que em ilustrações, para que isso seja visto de uma maneira aconchegante, né? Então, por exemplo, respirar consciente. Eu quero uma coisa um pouquinho mais emocional, uma coisinha assim. Então, acho que eu vou fazer um zoom mesmo no rostinho e dar uns destaques no rostinho dela, tipo, quero fazer ela de olhinhos fechados e separar alguns quadradinhos com uns highlights do olhar dela, assim, da boquinha tranquila, essas coisinhas assim, porque eu acho que nos detalhes a gente se diferencia nas coisas que a gente faz, né? Depois de ter finalizado todas as pinturas, eu percebi que eu não tinha feito ainda a ordem da zine. Então eu peguei um papel aqui qualquer e organizei todas as pranchetas para eu ter tudo bem encaixadinho na hora que eu for grudar todas essas artes juntas. Eu tô com sono, quero deitar, mas se eu deitar eu vou ficar pensando como que vai ficar, eu quero ver como é que tá, porque, mano, esse vídeo inteiro dá pra entender a ansiedade absurda, né? Então, eu vou imprimir. E, assim, a primeira ideia era imprimir num papel rosa. Só que eu não comprei o papel rosa e pensei melhor e fiz umas partes rosas na própria arte. E vou imprimir no papelzinho fosco que eu tenho aqui, que é um papel de boa qualidade pra impressão, que eu fiz essa impressão aqui. E eu achei que ficou bem bonito, bem legal as cores. E eu mostro pra vocês. Fui errado! Fui imprimido da cor errada, mas ficou lindo! Que lindo! Ai, que lindo! Já pensou que eu fiz do lado errado? Nossa, tinha um lugar que eu trabalhava que fazia muito isso. Ai, mas fiz certo. Ai, que coisa mais linda! Ai, até caiu. Esse aqui é o final. E tem mais uma. Agora, gente, algumas semanas de seu
alugado com autorização. Decoração da festa, né? Enquanto eles estavam montando a festa, já tá aqui me cutucando. Finais. Bem, né? Depende. Depois de tudo impresso na minha mão, eu tava extremamente feliz, já tinha feito todas as bordinhas e eu fui dobrar. E aí eu tô com esse negocinho de fazer aquela marca que eu esqueci o nome agora, mas eu tô usando esse negócio pra não zoar o papel, então eu fiz tudo com bastante cuidado. E esse papel que eu tô usando ele é mais grosso, então ficou umas bordinhas ali pra fora, mas esse é o resultado final e eu tô completamente apaixonada por esse projeto. Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer isso. E eu espero que vocês gostem e me contem nos comentários o que vocês acharam, por favor. Isso é muito importante pra mim.